Olá, terráqueos e seres de outros planetas que estão acompanhando essa transmissão. Bem-vindos ao Bunker Nerd. No vídeo de hoje a gente vai estar mais nerd do que o de costume e vamos falar de filmes clássicos de ficção científica. Aqueles filmes que são obrigatórios. Ah, tu é nerd? Então, se tu é nerd, tem que assistir esses filmes. Então, já chega dando o like aí no vídeo. Se depois tu não gostar do vídeo, aí tu tem todo o direito de tirar o like do vídeo, mas começa dando like, porque senão se tu deixar pro final também tu vai esquecer, porque eu sei que tu tem a memória ruim, tu provavelmente é jovem, então deixa logo o like e vamos lá. Quando se trata de filmes de ficção científica, é impossível deixar de lado o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. 2001, dirigido lá pelo Stanley Kubrick, é um filme do ano de 1968. Na época, esse filme não foi tão bem recebido, até porque essas inovações que o filme propõe talvez não fossem bem recebidas ou talvez estivessem um pouco à frente do seu tempo. Mas, ao decorrer dos anos, o filme se tornou um clássico cult. Essa obra mergulha nas profundezas do espaço e da evolução humana, com uma narrativa que ultrapassa as palavras. E a questão de ultrapassar palavras é provavelmente uma das maiores barreiras para o filme 2001 Odisseia no Espaço. Muita gente diz que esse filme deve ser acompanhado ao livro 2001, Uma Odisseia no Espaço. Uma questão interessante é que o livro ele não baseou o filme. Pelo contrário, o livro foi baseado no filme. Na verdade, o livro é um complemento do que a gente viu no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. A verdade é que o Stanley Kubrick se juntou com o Arthur C. Clarke, viram lá aqueles pontos, aí o Arthur Clarke disse, preciso de um livro novo. O que eu vou fazer? Vou completar a história de 2001. 2001, Odisseia no Espaço é baseado em dois outros contos do Arthur Clarke, que é o Criança Estrela e o Sentinela. Cada um desses contos influencia uma parte do enredo do filme, e os dois contos juntos formam 2001, Uma Odisseia no Espaço. Acho que mais do que a narrativa, que para quem não leu o livro é um pouco complexa, e isso é uma falha, porque um filme, uma obra cinematográfica deve se bastar por ela própria, ou seja, se uma obra é baseada em um livro, essa obra deve transpor tudo o que ela quer para o filme de uma maneira que o telespectador entenda sem precisar ler o livro. Quando o filme não consegue passar todas as mensagens necessárias para que o telespectador consiga compreender e ele precisa de algo extra para entender, na minha visão, o filme falha. No entanto, 2001 Odisseia no Espaço, além de ter um enredo que talvez seja um pouco complicado, talvez possa ser, mas existe um ponto ali, uma questão, os efeitos visuais. Os efeitos visuais que Stanley Kubrick com a equipe de produção trouxeram para um filme de 1968 é algo tão impressionante que não tem como tirar o 2001, Uma Odisseia no Espaço, da lista dos maiores filmes de todos os tempos. E se é um filme que está na lista dos maiores filmes de todos os tempos, é claro que teria de estar também na lista dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos. Qual é o problema? Acho que sabe qual é o problema tão bem quanto eu. Não estou entendendo, Hal. Esta missão é muito importante para eu deixar que você a coloque em risco. Em seguida, temos aqui o filme Matrix, ou Matrix. Esse filme, dirigido até então pelos irmãos Wachowski, que na verdade são as irmãs Wachowski, e lançado em 1999, revolucionou o cinema. Ele apresentou um mundo onde a realidade é uma ilusão e a humanidade é mantida em cativeiro por máquinas. Na verdade, essa ideia meio que já existia, mas para efeitos cinematográficos e principalmente de cinema ocidental, o Matrix trouxe novidade para o gênero da ficção científica. Com as sequências de ação inovadora e a exploração filosófica sobre a natureza da realidade, Matrix influenciou tanto a cultura pop quanto os debates sobre a tecnologia e consciência. Vale lembrar aí que é bem possível que Matrix ou Matrix é um daqueles primeiros filmes a tratar sobre IAs dominando os seres humanos. Matrix ou Matrix
dirigido pelas irmãs Wachowski, lançado em 1999, é conhecido pelas sequências de ação. Porrada, né? Porrada que é o que o povo gosta de ver. Uma das cenas mais memoráveis do filme é o famoso Bullet Time. Em que a ação parece desacelerar enquanto a câmera circula em torno dos personagens. Para criar essa técnica, as cineastas usaram uma série de câmeras fotográficas dispostas em um arranjo circular e, simultaneamente, capturaram o mesmo momento de diferentes ângulos. Isso permitiu que a cena fosse recriada em câmera lenta sem perder a fluidez, resultando em uma das cenas de ação mais icônicas da história do cinema. Matrix é o típico filme obrigatório de se ver. Eu, particularmente, revi tem pouco tempo. E beleza que alguns efeitos visuais relacionados ao CGI, principalmente, talvez tenham ficado um pouco datados. Talvez aquele pessoal vestindo couro preto e um pouco apertado e óculos escuros à noite, talvez aquilo seja um pouco cafona. Pode ser, mas ainda assim é um filme bem da hora que vale a pena ser assistido. Seguindo em frente, a nossa próxima parada é no Japão, porque vamos falar agora sobre uma animação fantástica. Vamos falar sobre Akira. Akira, lançado em 1988 e dirigido por Katsuhiro Otomo. Este filme nos leva a um mundo pós-apocalíptico onde habilidades psíquicas estão à solta. Akira traz uma visão distópica de Tóquio e sua exploração de temas como poder e controle influenciaram não apenas a animação, mas também a cultura pop em geral. Akira é baseado em uma série de mangá homônima, ou seja, de mesmo nome, escrita e ilustrada por Katsuhiro Otomo, que também é o diretor do filme. No entanto, a adaptação para o cinema teve que condensar um pouco a história épica e complexa em um filme com duração limitada. Para manter a essência do enredo, Otomo tomou uma decisão incomum. Ele decidiu continuar o mangá enquanto o filme estava em produção, permitindo que as duas versões da história se desenvolvessem paralelamente. Isso resultou em algumas diferenças significativas entre o mangá e o filme, mas também permitiu que ambas as versões explorassem mais profundamente o mundo de Akira e suas complexas narrativas. Vale a pena salientar para mim que nesse top 5 filmes de ficção, eu não coloquei o filme Blade Runner. E eu não coloquei o Blade Runner porque eu tinha colocado Matrix. E porque Akira e Blade Runner, para mim, se assemelham na questão da distopia que os dois apresentam. Obviamente que Akira e Blade Runner tratam temas diferentes nos seus enredos. Blade Runner a gente tem os androides querendo mais tempo de vida. A Akira já traz uma questão mais de controle mental e criaturas, digamos assim. Ou seja, tem pontos diferentes. Aí você fica a sua escolha. Você escolhe, vou assistir Akira ou vou assistir Blade Runner. Eu assistiria Akira. Blade Runner é bom? É bom, mas eu assistiria Akira, que também é maravilhoso. Você nunca aprende, não é mesmo? Dando continuidade aqui à nossa lista, no top filmes de ficção não poderia faltar o Interestelar. Interestelar, que é o 2001, uma Odisseia do Espaço da nova geração. Esse filme, dirigido lá pelo Christopher Nolan, nos leva para uma jornada interestelar desesperada para encontrar um novo lar para a humanidade. A humanidade vai de arrasta para cima. Uma das grandes questões do filme Interestelar é a precisão científica que o filme possui. Todos aqueles temas que o filme aborda tem um quesinho científico ali. O diretor Christopher Nolan estava tão determinado a criar o máximo de efeitos visuais práticos possível em Interestelar. E aí, como é que ele queria criar coisas práticas, porque é o fetiche do Nolan, e ainda assim trazer conceitos extrapolados como buracos negros, buracos de minhoca, de uma forma verossímil. Para se aproximar o máximo possível da realidade, ele contou com a ajuda do físico teórico Kip Thorne, um ganhador de prêmio Nobel na área de relatividade. E, para quem não sabe, a relatividade que estuda buracos negros, buracos de minhocas e coisas assim. Então, por exemplo, para fazer a representação lá do Gargantua, que é aquele buraco negro supermassivo que aparece no filme, ele contou com a ajuda do Thorne, com os dados dele,
Um fato curioso é que aqueles cálculos que aparecem no quadro do cientista lá eram, na verdade, equações que foram resolvidas pelo Kip Thorne. E até aquela última parte, quando o personagem lá do Matthew McConaughey entra no buraco negro e aparece o Tesseract, né? Aquela dimensão meio confusa, que são, na verdade, 4 dimensões físicas. Tudo aquilo ali foi baseado em uma teoria do Carl Sagan, e essa teoria aparece lá no livro Cosmos. Então, ele pegou o Kip Thorne para produzir as coisas que realmente existiam, no caso, buraco negro. Ele pegou alguns outros conceitos que ainda não foram comprovados, como buracos de minhoca, e até a parte mais viajada, que é a parte lá do Tesseract, ele se baseou em uma ideia que já tinha sido falada, ou escrita no caso, por um físico. No caso foi a ideia lá do Carl Sagan. E por fim, para encerrarmos aqui a nossa jornada ficcionista, vamos falar sobre Perdido em Marte. Perdido em Marte, filme dirigido por Ridley Scott, apresenta-nos o astronauta Mark Watney, um pobre coitado que foi deixado em Marte. Na verdade, ele não foi deixado, aconteceu um acidente e todo mundo achou que ele tinha ido de arrasta, e por isso deixaram ele em Marte. Se no Interestelar a gente tem a consultoria do Kip Thorne para falar sobre os buracos negros, em Perdido em Marte, para falar sobre Marte, o Ridley Scott teve a consultoria da NASA. Então, toda a representação do que aconteceria se um astronauta estivesse em Marte foi baseada em conceitos reais. Então, aqueles cenários e as configurações que nos eram mostrados no filme refletiam as características reais do planeta vermelho, incluindo a topografia, a atmosfera rarefeita e as condições do solo. Além disso, a Agência Espacial dos Estados Unidos viu o filme como uma oportunidade para inspirar o interesse público em Marte, levando a uma colaboração única entre a indústria do cinema e a ciência real. E Perdido em Marte tem uma característica que eu acho muito interessante, é que o filme é um filme com conceitos científicos, é um filme que consegue ser divertido, porque o Matt Damon, que faz o personagem do Mark Watney, é um excelente ator, e ele tem um time cômico muito bom, e ele ainda é uma das obras mais fiéis ao livro, porque o Perdido em Marte é baseado num livro do Ant Wei. E claro, quando você está adaptando um livro, não tem como ser tudo totalmente igual, porque você tem ali 2 horas, 2 horas e meia, e um livro você tem, sei lá, 300 páginas. Eu lendo o livro Perdido em Marte, eu me senti um burro, porque eu não conseguiria sobreviver em Marte. E olha que eu estou terminando o curso de Física. No entanto, o Mark Watney, ele é muito inteligente e tem muitos conceitos científicos no filme e mais ainda no livro. Então, nesse quinto lugar, eu deixo a dica de, além de assistir o filme, pode ler o livro também, que o livro é muito bacana. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Deixa seu like, veja outros vídeos do canal, deixa aí sugestões e até a próxima.